A grande pergunta é, existe alguma possibilidade de um país desigual como o Brasil se desenvolver sem um plano? Quer dizer, provavelmente aqui no seu... O que você chama de plano é um plano mesmo, é o seguinte, está aqui o diagnóstico do problema. Vamos fazer isso. Está aqui a situação, eu quero ir para acolá, em todas as áreas, setor a setor, metas. Eu preciso calcular quanto é que custa isso, quanto tempo vai estabelecer demorar. o prazo, quem vai fazer, exatamente, de onde vem o dinheiro. Claro. Tá é uma coisa básica. Você faz não isso é básico? A gente faz isso em casa. Isso quer dizer, o seu podcast provavelmente tem um planejamento estratégico. Exatamente. Qualquer mercearia tem que ter um planejamento. O nosso país não sabe para onde está indo, Vilela. E cada em cara nenhum setor. pega para cá e joga para cá. E é da mão para a boca, não tem plano de nada, absolutamente nada. E nós estamos retrocedendo em termos de maturidade tecnológica, e agora isto é mortal. No passado você podia ser o seguinte, não, eu vou ser na divisão internacional do trabalho, eu vou produzir proteína, vou produzir soja, milho, bode, galinha, minério de ferro bruto e tal, e eu pago a conta da minha vida simples. Ora, não é mais assim. Olha aqui. Não dá. Nós queremos o que nós conhecemos. O nosso povo quer, não é? Quer o último celular, quer o último tablet, quer a internet de alta velocidade, quer e tem direito. Quer os materiais para as novas fibras que não amassam a roupa, quer o tênis, enfim, mas quer também o meio de diagnóstico médico mais avançado, o remédio de última geração para curar o câncer. Exatamente. Então, não existe essa opção mais, compreende? Não existe essa opção. Por quê? Porque a conta do valor agregado alto não dá para fechar com matéria-prima de baixo valor agregado. Então, não existe. Porque aumentou essa distância, né? E no Brasil está aumentando de uma forma absolutamente mortal. E aí você diz assim, mas como é que a gente reverte isso? Só para você ter ideia do tamanho do desafio, você só reverte se você introduzir na escola básica a pedagogia própria para desenvolver um profissional da economia do digital e da economia do conhecimento. Nós estamos indo para trás. Nós estamos ensinando beabá, dizendo o professor se esfolando com rouco para dizer numa tela de giz, numa lousa, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, dia 22 de abril de 1500, quando o Google e um óculos de VR, né, permite que você chegue junto com o Cabral. Exatamente. E os documentos, não é, que você pode pesquisar mostram que tinha um acordo em 6 anos antes desse 22 de abril, 1494, o Tratado de Tordesilhas. Porra, se não existia ainda e foi por acaso, por que eles quase foram à guerra os espanhóis? Então é outra conversa. Percebe? E nós estamos indo para trás. Não, que a gente perdeu esse passo, eu tenho certeza, mas a gente vai um pouco mais para frente e entra o governo Lula e essa dominância do PT. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo? Mesmo modelo. Você tem um símbolo. O símbolo qual é? Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, isso o ano é... Foi no segundo mandato? 99. Na reeleição ele quebra. Quebra o país porque aquilo. Então o dólar fica muito, muito fraco, fica tudo muito barato da gente importar, não vale fica a pena. Tudo muito caro da gente exportar, e toda essa conta vai para o fim do ano para pagar em dólar. E o Brasil não tem dólar. Quando você chega no fim do ano, tem que pagar a conta em dólar e o dólar não entrou, o que acontece? O país quebra. Como o país não é uma loja que fecha a porta, como é que o país quebra? A moeda se desvaloriza pesadamente. Então o Fernando Henrique, quando entregou para o Lula, se fosse hoje, o real estava valendo o dólar estava valendo R$ 9,50. Caramba! Só para você ver o tamanho da tragédia. E as pessoas sentem que foram enganadas, porque o povo não discute nem compra dólar, mas o povo come pão. Claro. Eu digo sempre para a turma boa que está me ajudando. E pão é feito de trigo. E trigo o Brasil não produz suficiente, então nós temos que comprar no estrangeiro. Ainda? Tudo que a gente... Sim, ainda. É mesmo? Está piorando. Está piorando. Né? Tudo que o Brasil compra do estrangeiro paga em dólar. Claro. Então se o dólar sobe, os trigos sobe, o preço do pão sobe. O Brasil está importando agora gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel dos caminhoneiros. Em dólar. Caramba. Quando o Bolsonaro assumiu, era R$ 3,70 por dólar. R$ 5,40. E vai bater 6 daqui a pouco. Aí não tem conversa. A dona de casa que eu visito na periferia, eu vou conversar, está cozinhando uma vez por dia e guardando, porque não tem dinheiro para pagar o gás. Um país que é capaz de produzir. Aí, eletricidade não é produzida em dólar. Porém, o Fernando Henrique inventou um índice chamado IGPM, que é uma dolarização mascarada. Para quê? Para entregar para os estrangeiros, as estatais,
e os estrangeiros não podendo cobrar em dólar, cobram num real indexado, que é a tal indexação, corrigido pelo IGPM. Sabe quanto é que está o IGPM hoje? Não. Que é o índice do aluguel, da conta da energia, etc. Simplesmente está em 37% nos últimos 12 meses. Estão ferrando o Brasil. Estão ferrando. A caristia voltou com um peso que desde 94 nós não tínhamos igual. Boa parte por conta disso, por causa da dependência do país de dólar. Quando os preços lá fora dos nossos produtos, bode, frango, boi, minério de ferro in natura, petróleo, sobe, a gente tem um confortozinho porque entra mais dólar por esses produtos. Mas esses produtos, eles vão lá em cima e caem. Aí quando cai, o Brasil quebra. Pronto, o que explica o filme que nós estamos vendo. Se você olhar o que aconteceu em 99 com Fernando Henrique, que é a desvalorização do real, a inflação e o desemprego e a estagnação econômica, é o mesmo filme do Lula com a Dilma. Então, mas o primeiro governo do Lula, a gente pega uma alta de commodities. Pega duas coisas. Primeiro, como eu te falei, quando o Lula toma posse, o real está valendo R$ 9,20. O dólar está valendo R$ 9,20. Tá. O que o Lula faz? Bota a taxa de juros lá em cima e começa a entrar dólar especulativo. Quando o Lula terminou, 8 anos depois, está 1,75. Caramba. Então, aí o que acontece? Há aquela sensação de que eu enriqueci. Porque o meu real agora compra mais coisa. Só que ele compra mais coisa, mas vai ficando na conta. Vai ficando na conta. É como se você fizesse um fiado eterno sem achar que vai pagar. E isso não quebrou durante o Lula, por quê? Porque nós estamos vendendo, na época, um barril de petróleo, no fim do governo Lula, por $130. Isso era muito? $130 era o maior custo de barril de petróleo da história. Caramba. O Brasil estava vendendo. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Quando nós estávamos no Lula, nessa farra de consumo, e todo mundo feliz, e não sei o que e tal, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Eu acho que a fase que eu sempre tive uma produtora. A frase que eu ganhei mais dinheiro foi nesse primeiro governo do Lula. Isso, porque o dólar se desvalorizou 4 vezes. Não, e a gente fazendo muito trabalho para a agência de publicidade, tudo muito aquecido. Porque a economia aquece, puxada pelo consumo. E o consumo também no Lula não só foi uma manipulação do câmbio, que assim, é bom, mas espeta uma conta que um dia chega. Não, mas é isso que eu ia te falar. Depois que acabou essa farra... Quebrou todo mundo. Quer ver o crédito? O Lula pegou o crédito, que é a outra ferramenta, pegou em 15% do PIB. Ou seja, toda a riqueza brasileira, o juro no Brasil é tão alto que só 15 de cada 100 riquezas do Brasil é puxada para o crédito. Tá. O Lula puxou isso para 55% do PIB. De novo, vamos comprar, vamos para o crediário, vamos para a prestação, vamos para o FIES, vamos para não sei o quê. Tudo bem, você bota a mão na grana, é legal. Só que vem a hora que tem que pagar. Sabe o que aconteceu? 63.700.000 brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Inadimplência... Dos quais boa parte estudantes que caíram no conto do FIES. Enquanto isso, o Lula viaja num avião, um jato, espetacular, do maior empresário privado de educação do mundo, que nasceu com dinheiro público brasileiro. Caramba. Isso é o PT.